O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, antes de começarmos nossa conversa de hoje, se você ainda não curtiu o vídeo, deixa um joinha aí, se inscreve no canal e aproveita para comentar um pedido de oração que você tem no coração. E sabe o que mais? Dá uma olhadinha nos outros comentários e reza pelos nossos irmãos que também colocaram seus pedidos ali. A gente é uma família e família se ajuda, né? E olha, eu tenho um desafio especial para você hoje. Fica até o final do vídeo que eu vou contar qual é, combinado? Hoje celebramos Santos Pedro e Paulo Apóstolos. Uma solenidade muito especial. E o Evangelho que acabamos de ouvir nos traz uma pergunta que ecoa através dos séculos. E você? Quem diz que eu sou? Imagina a cena. Jesus está com seus amigos numa região longe de casa e de repente faz essa pergunta que parece simples, mas que mexe com tudo. É como quando alguém que você ama muito te pergunta: o que eu represento na sua vida? O coração dispara, né? Os discípulos primeiro responderam que o povo andava falando por aí. Você conhece isso, não é? Quando alguém pergunta sobre Jesus, a gente às vezes repete o que ouviu na televisão, o que o vizinho disse, o que aprendeu na escola. Mas Jesus não queria saber das opiniões dos outros. Ele queria algo mais profundo, mais pessoal. Então veio a pergunta que atravessa o tempo e chega até você hoje. E você, quem diz que eu sou? Pedro não pensou duas vezes. Do fundo do coração, como água brotando de uma fonte, ele disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro não era o mais estudado do grupo. Era pescador, homem simples, trabalhador como você. Mas naquele momento, Deus tocou seu coração de um jeito tão especial que as palavras mais importantes da história saíram de sua boca. Jesus ficou tão feliz que disse: Feliz és tu, Simão. Era como um pai orgulhoso do filho que finalmente entendeu algo muito importante. Sabe o que Jesus está te perguntando hoje? A mesma coisa que perguntou para Pedro. Não interessa o que os outros falam sobre ele. Não importa se o mundo às vezes zomba da nossa fé. O que importa é o que está no seu coração quando você fica sozinho com Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil e as pessoas ao seu redor dizem que Deus não existe ou que Ele não se importa com você. Mas Jesus quer ouvir de você. Quem sou eu para você quando a dor aperta? Quem sou eu quando você não tem dinheiro para pagar as contas? Quem sou eu quando você se sente sozinho? Pedro descobriu algo que mudou sua vida para sempre. Jesus não era apenas um homem bom, um profeta, um exemplo. Ele era o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E quando Pedro falou isso, Jesus disse algo que nos deixa de boca aberta.
sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que pedra era essa? A fé de Pedro, a fé que brota do coração quando a gente reconhece que Jesus é tudo na nossa vida. Essa mesma fé que pode estar crescendo no seu coração agora, enquanto você escuta essas palavras. Jesus prometeu que o poder do mal nunca vai conseguir destruir essa fé, essa igreja que Ele está construindo no coração de cada um de nós. Por mais que as tempestades venham, por mais que as dificuldades apareçam, a fé em Jesus Cristo é como uma rocha firme que não se abala. E olha que presente Jesus deu para Pedro, as chaves do reino dos céus. Não era para ele guardar só para si, era para abrir as portas do coração de Deus para todos nós. Pedro, que negou Jesus 3 vezes por medo, se tornou a ponte entre nós e o amor de Deus. Você também pode ser essa ponte. Quando você responde com o coração sincero, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, você recebe as mesmas chaves, as chaves para abrir seu coração para o perdão, para o amor, para a esperança. As chaves para ajudar outras pessoas a encontrarem esse mesmo Jesus que transforma vidas. Santos Pedro e Paulo nos ensinam que não importa de onde a gente vem. Pedro era pescador impulsivo, Paulo era perseguidor da igreja. Mas quando eles encontraram Jesus de verdade, quando responderam à pergunta dele com o coração aberto, suas vidas mudaram completamente. Hoje, neste momento, Jesus está fazendo a mesma pergunta para você. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Fala com ele como Pedro falou, do jeito simples, do fundo do coração. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e eu confio em ti. Quando você fala isso de verdade, algo acontece dentro de você. A paz que o mundo não consegue dar, a esperança que nunca se acaba, o amor que cura todas as feridas. Isso é Jesus agindo na sua vida. Mas sabe de uma coisa? Nem sempre é fácil responder essa pergunta de Jesus. Tem coisas que atrapalham a gente, que fazem nossa fé ficar meio embaçada, como quando você tenta enxergar através de um vidro sujo. A primeira coisa que acontece com muita gente é ficar ouvindo demais o que os outros falam. Você conhece isso, né? Você está ali conversando com Deus, sentindo Ele pertinho e de repente alguém vem e diz: isso é coisa da sua cabeça. Deus não se importa com gente pequena como nós. Se Deus existisse, você não estaria sofrendo assim. E aí você começa a duvidar do que seu coração já sabia. Mas Deus não pergunta para os outros quem você acha que Ele é. Ele pergunta para você. Como aconteceu com Pedro, Deus quer ouvir sua voz, não a voz da multidão. Lembra que Jesus disse para Pedro: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Deus fala direto com o seu coração. Tem outra coisa que atrapalha muito, o medo de se entregar de verdade. Porque reconhecer que Jesus é o Messias significa que Ele tem autoridade sobre nossa vida. Significa que talvez a gente precise mudar algumas coisas, deixar algumas coisas para trás. E isso dá medo, né? A gente prefere ficar na nossa zona de conforto, mesmo quando ela não está fazendo bem para nós. Mas Deus não está pedindo para você se entregar para Ele te fazer mal. Quando Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, Ele estava dizendo: confie em mim, e eu vou te dar acesso a uma vida que você nem imagina que é possível. E tem uma terceira coisa que atrapalha muita gente: achar que não é digno do amor de Deus. Eu pequei demais. Deus deve estar decepcionado comigo. Eu não sirvo para ser usado por Deus. Quantas vezes você já pensou assim? Mas Deus, olha só o que Ele fez com Pedro. Pedro que negou Jesus 3 vezes. Pedro que tinha medo. Pedro que era impulsivo e falava sem pensar.
Mas foi justamente Pedro que Jesus escolheu para ser a pedra sobre a qual ele construiria a sua igreja. Deixa eu contar para você um testemunho que recebi há pouco tempo e que mexeu muito comigo. É de uma mulher chamada Ana Carolina, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ela me escreveu uma carta que eu não consigo esquecer. Ana Carolina trabalhava como enfermeira num hospital há 15 anos. Era uma mulher de fé, ia à missa todo domingo, rezava o terço, mas tinha uma coisa que ela carregava no coração como um peso. Ela não conseguia perdoar o próprio pai. Ele tinha abandonado a família quando ela era criança. E mesmo depois de adulta, mesmo sabendo que deveria perdoar, ela não conseguia. Um dia, ela estava cuidando de um paciente idoso no hospital, um senhor de uns 70 anos que estava muito mal, desenganado pelos médicos. Ele não tinha família, ninguém ia visitá-lo. E sabe o que aconteceu? Esse senhor começou a chamar Ana Carolina de filha. Filha, você pode me dar um copo d'água? Filha, você pode ficar comigo um pouquinho? No começo, Ana Carolina achava estranho, mas depois percebeu que aquele homem via nela a filha que ele nunca teve, ou talvez a filha que ele tinha perdido. E ela começou a cuidar dele como se fosse realmente seu pai. Passava as horas de folga conversando com ele, levava até umas flores do jardim de casa. Uma noite, o senhor estava muito mal e Ana Carolina ficou do lado dele segurando sua mão. E aí ele olhou nos olhos dela e disse: Filha, eu sei que vou morrer, mas eu quero que você saiba que você me ensinou que é o amor de pai e filha. Obrigado por ter sido minha filha nesses últimos dias. E ele morreu ali na mão dela em paz. Ana Carolina me disse que naquela hora algo aconteceu no coração dela. Era como se Deus estivesse sussurrando: você viu como é fácil amar? Você viu como é possível perdoar? Seu pai também é um homem que precisa de perdão, assim como esse senhor precisava do seu amor. Ela saiu daquele hospital transformada. No domingo seguinte, depois da missa, ela pegou o telefone e ligou para o pai que não via há 20 anos. E sabe o que ela disse? Pai, é a Ana Carolina. Eu te perdoo e eu quero te conhecer de novo. Eles se encontraram, ela descobriu que ele também carregava a dor do abandono e hoje eles têm uma relação linda construída sobre o perdão. Ana Carolina terminou a carta dizendo: Frei, foi quando eu parei de ouvir a voz do ressentimento no meu coração que eu consegui ouvir a voz de Deus. E quando eu respondi para Jesus, Tu és o Messias, eu estava falando, Tu és aquele que pode transformar até o coração mais ferido. Você percebe o que aconteceu? Ana Carolina descobriu quem Jesus realmente era quando ela parou de lutar contra o amor e se permitiu amar. Porque Jesus não é só o Messias que está lá longe no céu. Ele é o Messias que está aqui agora, querendo transformar seu coração. Agora eu quero que você pare um pouquinho e se faça algumas perguntas. Não precisa responder em voz alta, responde só para você mesmo, no silêncio do seu coração. O que está impedindo você de responder para Jesus como Pedro respondeu? Que vozes você está ouvindo que não são a voz de Deus? Que medo está segurando você de se entregar completamente para Ele? Que ferida no seu coração precisa ser tocada pelo amor de Jesus? Jesus está esperando sua resposta. Não amanhã, não na próxima semana, agora. Porque essa pergunta que Ele fez para Pedro há 2000 anos, Ele está fazendo para você neste exato momento. E você quem diz que eu sou? Tem uma profecia linda no livro de Jeremias que Deus quer cumprir na sua vida hoje. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês esperança e um futuro. Você ouviu? Deus tem pensamentos de paz para você. Ele tem um futuro preparado para você.
Mas isso só acontece quando você responde a pergunta dele. Quando você para, olha nos olhos de Jesus e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e eu entrego minha vida nas tuas mãos. Essa não é uma mensagem que você vai ouvir em qualquer lugar. Essa é uma palavra que Deus preparou especialmente para você, para este momento da sua vida. Não é coincidência você estar aqui, ouvindo isso agora. Jesus está estendendo as chaves do reino dos céus para você, assim como fez com Pedro. As chaves para abrir as portas do perdão, da cura, da transformação, da vida nova. Mas você precisa estender a mão e pegar essas chaves. A pergunta ainda está no ar. E você, quem diz que eu sou? Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja neste momento, seja em casa, no trabalho, no ônibus, na dificuldade ou na alegria, eu quero que você saiba que Deus está aqui com você. Feche os olhos se puder ou apenas aquiete seu coração. Hoje não é um dia comum. Hoje Deus preparou uma oração especial para transformar sua vida. Eu sinto no meu espírito que algo poderoso vai acontecer agora. Não é apenas uma oração que vamos fazer juntos. É um encontro com Deus vivo, o mesmo que falou com Pedro e lhe deu as chaves do reino dos céus. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração. Reze comigo, repita em silêncio ou em voz alta, deixe seu coração falar com Deus. Senhor Jesus, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu declaro isso sobre minha vida neste momento. Tu és o mesmo que perguntou a Pedro: quem dizeis que eu sou? E hoje eu respondo com todo o meu coração: Tu és meu Salvador, meu Senhor, meu Deus. Assim como revelaste a Pedro quem Tu és, revela-te também a mim. Que meu coração reconheça Tua presença em cada momento da minha vida. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu me amas mesmo quando eu duvido. Obrigado por Tua paciência quando eu escuto mais as vozes do mundo do que a Tua voz. Obrigado porque Tu nunca desistes de mim, mesmo quando eu desisto de mim mesmo. Tu és o Deus que transforma coração de pedra em coração de carne. Eu sinto Tua presença agora, tocando as partes mais profundas da minha alma. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu não soube responder quem Tu és na minha vida. Perdoa-me por ter medo de me entregar completamente a Ti. Perdoa-me por ouvir as vozes que me afastam de Ti, ao invés de ouvir Tua voz que me chama para mais perto. Limpa meu coração, Senhor, de toda dúvida, de todo medo, de todo ressentimento. Eu quero ser como Pedro, que mesmo com suas falhas, reconheceu quem Tu és. Hoje eu declaro que Tu és meu Messias. Tu és aquele que veio me salvar, me libertar, me curar, me restaurar. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer na minha vida. Eu entrego nas Tuas mãos todos os meus medos, todas as minhas preocupações, todas as minhas feridas. Recebe minha vida como oferta de amor. Eu quero ser Tua pedra onde Tu possas construir Tua obra. Espírito Santo, vem sobre mim agora como vieste sobre Pedro no dia de Pentecostes. Enche meu coração de coragem para proclamar que Jesus é o Messias. Dá-me forças para viver como filho de Deus, não como órfão. Ajuda-me a não ter medo de falar de Jesus para as pessoas ao meu redor. Que minha vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Tu que disseste sim ao projeto de Deus, me ajuda a dizer sim também. Passa na frente de todos os meus problemas, de todas as minhas batalhas. Leva-me pela mão até Teu Filho Jesus, que eu tenha a mesma fé que Pedro teve quando disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Maria, Mãe da Esperança, intercede por mim neste momento. Pai do céu, eu Te agradeço por Teu Filho Jesus, que deixou a glória do céu para vir me buscar.
Obrigado por me amares com amor eterno, por teres pensamentos de paz sobre minha vida. Obrigado pelas chaves do reino que tu me dás através de Jesus, que eu saiba usar essas chaves para abrir portas de bênção, de perdão, de cura na minha vida e na vida dos outros. Senhor Jesus, eu recebo agora as chaves do teu reino. Eu abro as portas do meu coração para ti. Entra e faz tua morada em mim. Que minha vida seja como a de Pedro, transformada pelo encontro contigo. Que eu nunca mais seja o mesmo depois desta oração. Que quando as pessoas me perguntarem quem tu és, eu responda com a mesma convicção de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. E agora, para finalizar nosso encontro de hoje, eu quero abençoar você com as mesmas palavras que Jesus usou com Pedro. Levante sua mão direita, ou se não puder, apenas abra seu coração para receber essa bênção. Que o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, abençoe você e sua família. Que as chaves do reino dos céus que ele entregou a Pedro sejam também entregues a você. Que você nunca se esqueça de quem Jesus é na sua vida, seu Salvador, seu Senhor, seu Deus. Que Nossa Senhora passe na frente de todas as suas batalhas, que o Espírito Santo encha seu coração de coragem e que o Pai do céu derrame sobre você pensamentos de paz e não de mal, para te dar esperança e um futuro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe com aqueles que você ama, porque talvez seja exatamente isso que eles precisam ouvir hoje. E agora, o desafio que eu prometi no início. Se você rezou comigo até o final, se você estava aqui quando fizemos aquela oração poderosa juntos, escreva nos comentários apenas 3 palavras. Jesus é Messias. É assim que eu vou saber que você ficou comigo até o final e eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário como sinal de que recebi sua oração. Que Deus abençoe você e até o próximo encontro.